Amém, graça e paz. Tem alguém aí que assiste Gênesis? Está doido para correr para casa para assistir? Vou tentar terminar no tempo hábil, né? Antes de tudo, um aviso. Hoje é dia 15 de julho, mês 7 de 2021. Próximo domingo é dia 18. E no outro domingo é dia 25. Então, os irmãos, coloquem na sua agenda que no dia 25 estará conosco, pregando aqui neste púlpito, o missionário pastor Daniel Batistella, líder da Jocum no Acre. Vai ser uma grande bênção para nós, né? Os irmãos já se preparam aí, espero que dessa vez dê certo, né? Todavia a Bíblia diz: em tudo dai graças. Às vezes as coisas não saem como nós queremos, mas, como disse a Aniele aqui, Deus está no controle, né? Então, irmãos, hoje eu quero falar a respeito da família de Noé, né? Como eu disse para os irmãos, eu percebo que sem que eu planejasse, eu estou mantendo o tema da família nas quartas-feiras. Eu percebo também que eu estou, nos domingos, eu estou seguindo o tema os milagres de Jesus, né? Os feitos do Messias. Eu estou seguindo mais ou menos essa linha na questão do ensino. Então hoje eu quero falar sobre a família de Noé, ou como Deus salvou a família de Noé. Os irmãos lembram que na quarta-feira passada eu falei sobre a família de Raabe. E é interessante que a família de Raabe foi salva dentro de uma casa. Só foi salvo quem estava dentro da casa de Raabe. E hoje eu quero falar sobre a família de Noé, que foi salva dentro de uma arca. Só foi salvo quem estava dentro da arca. Aliás, essa expressão arca, eu acho que é uma expressão meio esquisita, porque nós aqui em português, a palavra arca, praticamente, nós nem usamos essa palavra arca do idioma português normalmente. Aí eu acredito que essa que nós chamamos de arca, que os tradutores traduzem por arca, na nossa concepção é um navio. Portanto, o título dessa mensagem poderia ser o navio de Noé. Mas todo mundo já se acostumou com arca, né? Até porque esse navio aqui tinha cerca de 130 metros de comprimento, 27 metros, acredito que de altura, mais ou menos por aí, né? Ou seja, era um negócio muito grande. Eu já vi navios imensos, como o Logos. Eu vi o Logos, entrei no Logos, é um navio imenso. Só para os irmãos terem uma ideia, 100 metros é um estádio de futebol. E esse navio de Noé tinha mais de 100 metros. Mas vamos lá, sobre como Deus salvou a família de Noé. Porque acredito que como Deus salvou a família de Noé, Deus quer salvar a nossa família. E tudo que está na Bíblia tem algum ensinamento, né? Para nós, se nós quisermos que a nossa família seja salva, Deus deixou na história da família de Noé alguma dica para que nós possamos também lutar para salvar a nossa família. Vamos aqui considerar o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Como é que eram os dias de Noé, né? Então diz assim, Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Parece uma descrição dos dias atuais, né? Aliás, essa é a condição da humanidade, sempre foi e sempre será. O pecado tem um efeito semelhante ao fermento, né? Coloca-se um pouco de fermento numa massa, num pouco de massa, e ela vai fermentando, né? Vai inchando e vai contaminando
tudo em redor. Então o pecado que foi colocado na raça humana no início, ele foi fermentando na natureza humana, e o resultado que nós vemos é isso aí, né? E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então não importa o que os estudiosos dizem, as teorias, como o bom selvagem, parece que foi Montesquieu que falou isso, mas essa aqui é a condição humana, é a condição, inclusive, dos seres humanos hoje, né? A maldade se multiplicou, as imaginações do seu coração era só má continuamente. Aí eu digo assim, desde o nascimento. Então, assim era o dia de Noé, assim é nos nossos dias. Em segundo lugar, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Já pensou isso? Não importa o que nós possamos pensar, mas aqui a palavra que a Bíblia está dizendo é que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. A gente pensa muitas coisas sobre Deus, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, geralmente os atributos de Deus, mas aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Não importa que nós possamos pensar, será que Deus não sabia que ia acontecer isso? O importante é o que nós estamos lendo aqui na Bíblia, né? Deus se arrependeu. Eu creio que nós podemos pensar assim, nós aqui hoje, será que Deus se arrependeu de nos ter criado? Cada um de nós aqui pessoalmente, Deus olhando para nós, pela nossa vida, o nosso comportamento, Deus se arrependeu de nos ter criado? Cada um responda para si, né? Aí vem, terceira coisa, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até os animais entraram agora na questão. Deus resolveu destruir, né? Deus resolveu destruir o ser humano. E aí a gente tem que refletir. Hoje está muito na moda pegar só sobre o amor de Deus, né? Porque Deus é amor, porque Deus não vai ter coragem de jogar ninguém no inferno, porque Deus não castiga ninguém. Nós é que nos machucamos quando nos afastamos de Deus. Mas e esse Deus aqui, que decidiu destruir o homem que criou sobre a terra? É o mesmo Deus, ele não é diferente. E os animais entraram aqui já, os animais vão pagar o pato também, né? Afinal, os animais estavam envolvidos no pecado, né? Foi uma serpente, um animal, que era um animal selvagem, porque Deus lá no princípio ele criou animais selvagens e animais domésticos. E aí diz lá em Gênesis, ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do campo. Ultimamente eu tenho pensado muito nesse versículo, porque eu percebo que Satanás, ele escolhe, ele olhou entre os animais, e ele percebeu que a serpente era a mais astuta, era o animal mais astuto, mais inteligente, então ele usou isso. Quando ele olha para os seres humanos, ele fez a mesma coisa, ele olha os seres humanos, fica olhando, aquele burro ali eu não quero não, aquele feio também não quero. Então ele procura a pessoa mais capacitada, mais inteligente, para ele usar. Portanto, quando ele vai usar alguém, ele depende muito das qualidades naturais daquele que ele usa. Eu sempre pensei que a astúcia era de Satanás, mas depois eu entendi que a astúcia era da serpente mesmo, não era de Satanás. Mas os animais foram incluídos na destruição, porque a serpente começou sendo usada, né? E no verso 17 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra morrerá. Era o dia de Noé. Deus decidiu destruir toda a humanidade, o mundo antediluviano, por causa do mau comportamento deles, né? Só que no verso 9 vai aparecer Noé.
verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era diferente. Já pensou isso, irmãos? Noé era diferente no meio da sua geração. Eu imagino que Noé deve ter sido perseguido, sofrido bullying, porque ele era diferente e ninguém gosta dos diferentes, né? Noé era o patinho feio da história do mundo antediluviano. Quem é que sabe da história do patinho feio aqui? Pois é aquela história, que na verdade era um cisne, né, que foi criado no meio dos patos. Ele era mais bonito do que os outros, por isso que era considerado feio, né? Então, irmãos, Noé era diferente da sua geração. Ele era o oposto. Ele era justo e perfeito nas suas gerações, enquanto que a geração dele era só de gente ímpia, gente ruim que fazia o mal. Aí eu pergunto aqui entre nós aqui, para nós todos aqui, nós somos diferentes na nossa geração? Porque existe uma tentação muito grande, eu acredito que hoje mais do que nunca, de nós sermos iguaizinhos ao mundo. E isso aí, lá no caso de Noé, não era verdade, porque Noé era diferente. Você tem coragem de ser diferente? Você tem coragem de andar na contramão do mundo? Porque ninguém quer ser diferente, né? Porque se eu for diferente eu vou ser perseguido, se eu for diferente eu vou ser zombado, escarnecido, se eu for diferente eu vou ser rejeitado, eu não vou ser do grupo. Mas Noé era diferente. E aí, para nós não é diferente também não, né? Nós precisamos ser diferente do mundo, do padrão do mundo, da cultura do mundo, da moda do mundo. A maneira como nós nos comportamos, como nós agimos, de onde nós copiamos esse padrão? Foi da Escritura, o livro de Deus, ou foi do mundo? Nós temos que responder para nós mesmos, né? Porque Noé era diferente. E aí diz aí, Deus se agradou de Noé, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus se agradou de Noé, né? A Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus, observando os seres humanos aqui na terra, ele viu Noé. E ele se agradou de Noé, porque ele percebeu que Noé não era como os seus contemporâneos. Era justo e perfeito nas suas gerações. Aí o Espírito Santo que está falando, né? Ele era justo e perfeito nas gerações e andava com Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar para nós seguirmos o padrão de Noé. Nós sermos diferentes na nossa geração, para que nós possamos agradar a Deus e escapar do juízo que vai vir aí, né? Como a Aniele falou aqui, Deus nunca mais vai destruir a terra com um dilúvio de água, mas Ele vai destruir com fogo. É o que está escrito. Então, Deus se agradou de Noé. Tem um versículo que me impressiona muito no Salmo 16, que eu quero recitar aqui. Salmo 16. Eu vou recitar na versão que eu aprendi desde o início, que não é igual a essa, né? Mas naquela versão que eu aprendi desde o princípio era assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os meus ilustres, nos quais está todo o meu prazer. A NVI fala fiel, né? Aos fiéis, nessa minha versão está aqui, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Não tem sentido isso aqui, tá mal redigido, né? Agora, quanto aos santos que há na terra, eles são os meus ilustres, nos quais está todo o meu prazer. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é como um relacionamento nosso com outro ser humano.
Os nossos relacionamentos devem nos dar prazer. Se os nossos relacionamentos não nos dão prazer, eles são tóxicos. Eles nos causam mal, nos adoecem. Se os nossos relacionamentos não nos dão prazer, eles nos dão náuseas. E aqui está o perigo dos casamentos. Mas tem relacionamento com os filhos também, né? Com os amigos, com os parentes. Então, o objetivo dos nossos relacionamentos com outras pessoas é nos dar prazer. Olha, eu tenho tanto prazer em estar com aquela pessoa que eu vivo só atrás dela, porque eu tenho prazer em estar com aquela pessoa. Deus é do mesmo jeito, né? Deus quer ter. Eu às vezes penso assim, que Deus é solitário, que quando Deus criou os anjos e criou o homem, é porque Deus sentia solidão, porque Deus precisa de amigos, e quem precisa de amigos tem carência afetiva e tem solidão. Mas como nós também não queremos relacionamentos tóxicos que nos causam mal-estar, até prejudicam a nossa saúde, nós queremos relacionamentos que nos dão prazer. Deus é do mesmo jeito. Só que Deus é poderoso, né? Ele diz: quanto aos santos que estão na terra, eles são os meus ilustres, nos quais está todo o meu prazer. E Noé era desse aí. Deus tinha prazer. Por isso assim, Noé andava com Deus, porque Deus tinha prazer em andar com Noé, na sua geração, né? Agora, aí vai aparecer agora a família de Noé, porque até agora, irmão, só está falando de Noé. Todas essas qualidades, todos esses adjetivos, a descrição do caráter de Noé é só dele. Ninguém sabe como era a mulher dele, que a Bíblia não diz nada. Ninguém sabe como eram os filhos dele, que a Bíblia também não diz nada. Nem as noras dele, Deus diz. Mas diz aqui a Bíblia que Noé era casado. Ninguém sabe com quem, porque nem o nome da mulher dele aparece. Que ele teve 3 filhos. O nome dos 3 filhos aparece: Cão, Sem e Jafé. A palavra cão é Ham, significa quente. A palavra Shem significa o nome, Hashem é o nome. E Jafé e Afet, bonito. São os povos europeus que são bonitos, né? E os descendentes também. Então, mas não sabemos o nome da mulher de Noé, não sabemos o nome das noras de Noé, aparece só o nome dos homens. Agora, não diz como era o caráter deles. Portanto, a família de Noé foi salva por causa de Noé, porque foi ele que agradou a Deus. Mas ninguém sabe se os filhos dele agradavam a Deus, nem se as noras de Noé agradavam a Deus, nem se a mulher de Noé agradava a Deus. Ninguém sabe, porque a Bíblia não diz nada. Mas Noé é que era o ponto fora da curva, né? Noé é que era o cara que agradava a Deus. E Deus, como não é diferente de nós, Deus sabe que com quem pessoa nós nos importamos. Aí Deus disse assim: se eu matar a mulher de Noé e os filhos dele, Noé vai ficar triste, então eu não vou fazer isso. Se nós agradamos a Deus, algum parente nosso com quem nós nos importamos, Deus não mata, para não nos causar tristeza. Então procure ter algum parente que agrade a Deus, porque é uma salvaguarda sua. Mas aparece a família de Noé aqui. Eu já falei o nome deles, né? Mas diz assim, verso 10: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Verso 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Isso aí é a família de Noé. Agora, ainda faltando um pouco sobre o contexto da geração de Noé, da sociedade em que Noé vivia, tem 2 características aqui que são repetidas no texto, que naturalmente na nossa
geração acontece a mesma coisa. Diz aí, verso 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então é corrupção e violência que caracterizava a geração de Noé. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, corrupção e violência era a marca registrada da geração de Noé. E na nossa não é diferente. Por quê? Nós estamos vivendo numa época, eu diria, pré-juízo de Deus, né? Aqui que está sendo descrito aqui foi a geração imediatamente anterior ao juízo do dilúvio, a geração antediluviana. E nós estamos vivendo nos dias que precede o julgamento de Deus por meio do fogo. A terra está para sofrer o juízo da parte de Deus por meio do fogo. Na época de Noé deu para salvar no navio. E na nossa, como é que a pessoa vai se salvar se o juízo vai ser com fogo? Dá para se esconder debaixo da terra, nos bunkeres. Dizem que as pessoas ricas, elas têm bunkeres, abrigos subterrâneos, que dizem, supostamente, para resistir a uma explosão nuclear. Mas será que dá para escapar do juízo com fogo? Não sei. Aí Deus mandou Noé fazer uma arca, né? Olha só, Deus falou com Noé. Eu acho que Deus falou com Noé em sonhos, e mandou ele fazer uma arca, e disse todas as dimensões da arca, ou seja, do navio. E aí tem todos aqueles detalhes, né, que eu não quero aqui repetir, que os irmãos já sabem. Ele mandou fazer a arca, né? Então Deus, quando ele mandou fazer a arca, é porque a arca seria o abrigo no qual a família de Noé se refugiaria para escapar o juízo de Deus. Então ele mandou preparar a arca, né? O Novo Testamento diz em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, né, na galeria dos heróis da fé, Noé aparecendo assim: pela fé Noé, para a salvação de toda a sua família, ele preparou a arca. Então Deus primeiramente ensinou como ele deveria preparar o lugar em que ele salvaria a sua família. No Novo Testamento, Jesus disse assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Porque creio eu que a arca ou o navio de Noé é uma figura da igreja. Só foi salvo quem estava dentro da arca. Só foi salvo quem estava dentro da casa de Raabe. Aí eu pergunto, e aí eu vou dizer para os irmãos, isso aqui é uma discussão teológica muito profunda entre a teologia católica e a teologia protestante, porque creio eu que a tese da teologia católica é: fora da igreja não há salvação. Como eu li muito o doutor Aníbal Pereira Reis, ex-padre, ele naturalmente combateu isso, mas hoje, revendo, não do ponto de vista apologético, mas teológico, pode ser que a igreja católica tenha razão nisso. Existe salvação fora da igreja? Não sei, eu não me arriscaria. O problema é que a nossa geração, quando fala em igreja, ela fala numa instituição, numa estrutura religiosa corrompida, que está completamente desmoralizada diante da nação brasileira. Mas quando eu passo o dia vendo os vídeos sobre a corrupção, os escândalos da instituição, da organização religiosa, eu fico me perguntando: eu estou nesse negócio aí? Eu me encaixo nesse padrão aí? E eu digo: não me encaixo.
Então, mas quando eu falo que fora da igreja pode não haver salvação, porque eu estou falando da verdadeira igreja. Não estou falando da igreja institucional, denominacional, estrutura religiosa, corrompida, não estou falando disso. Eu estou falando da igreja do Novo Testamento. É da igreja que é do corpo de Cristo. É da igreja que é constituída por aqueles que foram batizados no Espírito Santo, formando um só corpo, cujos membros estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12, e a operação de cada membro do corpo é um crente que tem o Espírito Santo e que recebeu um dom e que usa esse dom para a edificação da igreja. Isso é a verdadeira igreja. Então, irmãos, aí nós estamos hoje vivendo uma era perigosa, que é assim. Dizem que a multidão de pessoas chamadas de desigrejados cada dia cresce mais. Pessoas que não estão nas igrejas, que não querem mais estar na igreja, e tem muita gente dizendo assim: não entre na igreja, porque é a instituição, a estrutura está corrompida, você vai ser explorado, você vai ser enganado. E aí, estão aconselhando as pessoas a ficarem em casa e adorar a Deus em casa mesmo. Aí eu pergunto: isso aí é a igreja? Então, eu me pergunto, não será uma estratégia de Satanás para enganar essas pessoas, para ficarem fora da igreja? Eu digo a verdadeira igreja, não digo qualquer igreja. Ninguém é obrigado a ser explorado, nem manipulado, coisa que Jesus não mandou. Mas também ficar fora da igreja verdadeira pode ser temerário, porque só foi salvo quem estava dentro da casa de Raabe, e só foi salvo quem estava dentro da arca de Noé, ou do navio de Noé. Ah, mas a igreja tem problema. Eu nunca esqueci de um escritor que disse assim: olha, irmão, você pode estar vendo problema na sua igreja. Saiba de uma coisa: dentro da arca de Noé era um local horrível, porque estava cheio de excremento de animais, devia ter um fedor terrível. Eu imagino o que Noé fazia todo dia para limpar a sujeira dos animais, a urina dos animais. Lá em casa agora tem 6 animais, e dá um trabalho enorme para manter a estrutura limpa com o pavio deles. Aí imagine a arca de Noé, até elefante tinha lá dentro. Então não era um local muito agradável. Mas a pessoa disse assim: mas lá fora da arca o juízo de Deus estava acontecendo. Se saísse da arca era a morte certa. Então, irmãos, não se iluda que não vai ter igreja perfeita. Tem um mínimo de problemas que são aceitados dentro da igreja, porque onde tiver ser humano tem problema. É claro que tem problemas que dão para suportar, tem problemas que já são demais, mas o mínimo de problema, eu acho que não vale a pena correr o risco de, quando o juízo vier, a pessoa está fora da arca. Deus anunciou o dilúvio. Aí Deus disse: bom, Noé, agora que você vai fazer a arca, agora eu vou dizer como é que eu vou destruir todos os seres viventes que eu criei. É por um dilúvio. Durante 40 dias choveu sobre a terra. Os montes mais altos foram encobertos 15 côvados, uns 7 metros. As águas permaneceram 150 dias cobrindo toda a terra. Morreu todo ser vivente. Aí eu fico pensando assim: mas não morreu nenhum peixe, não morreu nenhuma baleia, não morreu nenhum, que é mais criatura do mar, tubarão, e sei lá mais o que tem no mar. Não morreu ninguém daí. Acho que é o que não morreu não. Mas morreram as aves do céu, os animais da terra. Eu tenho pensado, qual era a diferença entre os animais da terra e o do ar e o da água? Não sei. O certo é que não morreram. Só que nós formos ler em Apocalipse, uma das taças da ira de Deus em Apocalipse é que vai morrer todo ser vivente que está no mar. Aí o negócio vai ser pior. E aí Deus mandou o dilúvio, né? E Deus fez uma aliança
Deus age por meio de aliança. Ele fez uma aliança com Noé. Eu vi aqui, verso 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Tem que ter uma aliança com Deus. A aliança com Deus tem que ser formalizada. Deus não se amiga. Deus, ele faz aliança. Tem o rito da aliança. O Novo Testamento é o batismo. E ainda tem, em 9:9 ele fala de novo. Capítulo 9, verso 9. O que ele diz aqui? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência depois de vós. Aliança com Deus. Aliança, pacto, concerto. Um acordo. Eu creio que é um acordo bilateral. Existe direitos e deveres dos dois lados. Então, nós temos deveres para com Deus. Temos direito, mas temos deveres também. E Deus tem para conosco direitos e deveres também. Uma via de mão dupla, uma mão lava a outra. Então, nossa aliança com Deus é assim. Acho interessante, verso 22, 6:22. Olha o que diz aí, irmãos. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Sabe o que se chama isso? Obediência. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Capítulo 7, verso 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Você acha que é possível se relacionar com Deus, se obedecer a Ele? Não é possível. Noé se salvou porque ele obedeceu a Deus. Às vezes a pessoa diz assim: mas é pela fé. Fé é sinônimo de obediência. Ninguém se iluda pensando que pode ter fé sem ter obediência. Deus quer obediência da nossa parte. Mas, graças a Deus, irmãos, que a família de Noé foi salva. Por causa de Noé. A sua família pode ser salva por causa de você. Só que tem um negócio. A família de Noé só foi salva porque entrou na arca junto com Noé. Se algum dos filhos de Noé tivesse dito: eu não quero entrar na arca, tinha morrido. Aí eu continuo dizendo, a mesma filosofia de Raabe, né? A sua família vai ser salva se você conseguir trazê-los para a arca, que é a igreja. Porque senão, eles não serão salvos. Eu sei que tem coisa que não depende de você, mas naquilo que depende de nós, irmãos, vamos nos esforçar para trazer a nossa família para a igreja. E aí eles serão salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, disse Paulo ao carcereiro de Filipos. Vamos ficar em pé?